Olá pessoal, bem-vindos aqui novamente ao nosso canal Cripto Investimentos, nesta manhã de segunda-feira, dia 23 de maio. Vamos trocar um pouquinho assunto, sair um pouquinho de falar especificamente de um ativo ou outro nesse vídeo aqui. E nesse vídeo aqui eu quero fazer mais vídeos assim para o canal, né? Mais informativo, né? Falando que para as pessoas até mais novas, de repente, que estão aí um pouquinho ainda começando no mercado. Então eu vou dar aqui a minha opinião de como eu faço, como eu trabalho geralmente, tá? E vai servir para muitas pessoas, né? Outras pessoas que têm mais práticas podem fazer diferente. Eu vou explicar como é que eu faço. Também vou falar aqui em relação de tokens, né? De investimento aqui, vou dar uma explicação básica nesse negócio de como você comprar algum tipo de token para você observar esse token barato, que as pessoas fazem muito, né? E que a gente tem uma noção um pouco errada no momento atual, né, do que acontecia há anos atrás. Por isso que muitas vezes tem aquelas comparações, o Bitcoin lá atrás, então são comparações erradas, porque o mercado ali estava começando, né? Mas vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho aqui, primeiramente, da primeira parte, é de corretoras, né? Eu vou falar aqui as corretoras que eu trabalho ultimamente, né? Lógico que não abri todas as abas aqui, mas eu vou falar aqui das corretoras que eu trabalho ultimamente e como eu faço, né, para transferir os fundos para esse ativo, né? Eu particularmente, ultimamente não estou trabalhando muito com a Binance, tá? Eu vou explicar. Trabalho na Binance assim desde 2018, né? E hoje praticamente ficam uns fundos lá de guardado, mas eu não mexo muito na Binance porque ela ficou pesada, burocrática, eu vou dizer mesmo, tá ficando mais pesada, burocrática, você vai mexendo as coisas, ficou dificultando, você não vê muitas vezes os teus ativos ali, você clica no negócio, some os ativos, você tem que ficar procurando de outra forma, mas não é só isso também. Aconteceu de a Binance, tudo que passou a entrar dentro da Binance ficou hiperfaturado, né? Então quando chega na Binance o negócio já está subindo, explodindo. Então quando você quer comprar uma coisa que já está consolidada há muito tempo lá, até vale, tá? E muitas pessoas usam a Binance também pela facilidade de você fazer o Pix direto para a Binance, tá? Então isso pode favorecer. Eu prefiro particularmente ainda fazer, você pode fazer aqui um exemplo meu, que eu trabalho com a Bitcoin Trade, tá? Também trabalho com o mercado Bitcoin, mas eu prefiro trabalhar com a Bitcoin Trade. Que eu faço Pix para cá, que eu já tenho cadastro, um minuto já está aqui. Aí eu vou, compro o LTC e transfiro em Litecoin para qualquer outra corretora que eu gosto. E eu prefiro trabalhar ultimamente na Max Global, tá? A Max Global, taxa barata, facilidade de uso, então eu estou trabalhando mais na Max Global para comprar, fora que encontra-se vários ativos que não estão nas outras corretoras. E a minha segunda opção atualmente está sendo a KuCoin, que na verdade era a minha primeira opção, que eu também trabalho nela desde 2018, né? Mas era a minha primeira opção, mas agora é uma segunda opção. Caso não tenha alguma coisa na Max, eu boto aqui, entendeu? Então, às vezes eu divido, mas eu estou trabalhando praticamente mais na Max. A Global também, a OKEx também, é muito interessante também, que ela aceita Pix. E a KuCoin também ela aceita Pix, tá? Mas aí que vem essa diferença. Você aceita Pix direto para Binance, por exemplo, é uma coisa assim que ajuda muito, tranquilo. Porém, tem uma parte que é sempre bom a gente deixar explicado, que é em relação ao quê? Quando o mercado está congestionado, né? Começa uma alta de mercado, uma baixa, não sei, alguma coisa que as pessoas começam a querer transferir dinheiro, né? Querer comprar muito, às vezes acontece muito numa baixa muito grande, vai baixando, muitas pessoas querem mandar dinheiro para a corretora para comprar alguns ativos, ou quando o mercado começa a aquecer e subir, todo mundo começa a jogar dinheiro na corretora para comprar. E o que acontece? Nesse momento, você na Binance, por exemplo, começa a ter um volume de transações muito grande, né? E o que acontece nisso? Você manda um Pix para lá e esse Pix demora rios de horas para poder bater na tua conta. Normalmente, né, no uso normal, entra rapidinho. Mas geralmente, quando tem essas altas no mercado, fica preso. E aí eu prefiro trabalhar muito mais numa corretora nacional que tenha uma quantidade limitada de ativos, né? Tem alguns ativos aqui, mas não é aquela quantidade exorbitante que tem, né? São corretores menores, apesar de são brasileiros, são corretores grandes a nível de Brasil, mas fica muito mais fácil de você fazer o Pix. 2 minutinhos está lá o Pix, 5 minutinhos está lá o Pix já
na tua conta lá, já com dinheiro lá, você compra o Litecoin e manda. Às vezes você demora nesse processo todo, 20, 25 minutos, você já mandou o Pix para cá, já comprou o Litecoin, já mandou para tua corretora e já está lá o ativo lá. Então em 25 minutos você já resolveu tudo. E muitas vezes numa alta do mercado você manda um Pix para Binance e fica lá travado 10 horas, 5 horas e não entra o dinheiro. Você fica mandando lá, abrindo o ticket, o caramba 4, não entra. Por quê? É rápido no uso diário normal, com o mercado tranquilo. Mercado começar a alta é isso. Então por isso que eu também não prefiro manter a Bitcoin Trade para fazer isso. Isso é uma coisa minha, tá? Para sacar, eu transfiro para cá também, faço, dá muito rápido tudo. Só que cada um faz do jeito que quiser. Eu tô falando assim, para dias, assim que eu falei, de alta do mercado, essa coisa, eu prefiro fazer isso porque é muito mais seguro de você fazer para a Binance e demorar. Isso daí depende também de como a Binance está trabalhando isso daqui para o futuro, né? De ter mais uma velocidade de transações aqui no caso dessas altas, né? Então, isso eu falei em termos de corretoras, mas eu hoje particularmente trabalho assim. Uso a Bitcoin Trade para fazer o Pix, comprar Litecoin e enviar para a corretora que eu quero. Depois eu pego lá o que eu quero, trago para Bitcoin Trade e peço para sacar para minha conta. Essa é a parte. E a corretora que efetivamente eu trabalho para comprar os ativos está sendo a Max Global, tá? Tem aqui no link de descrição aqui desse vídeo, tem um link de cadastro na Max Global, que eu acho uma das melhores, compro quase todos os meus ativos ali, tá? E assim, quando eu quero guardar alguma coisa, eu, sabe, há muito tempo mesmo, aí eu deixo lá numa MetaMask e mando para uma carteira, tá? E essa é a primeira parte, tá? E o que eu vou falar aqui agora, a segunda parte, que é um pouco diferente de corretoras, é o do investimento, tá? As pessoas elas gostam muito de investir em ativos que tenham muitos zeros, né? Isso eu ia fazer um vídeo separado, mas eu achei que não compensava. Então eu vou fazer emendar com esse aqui, né? E o que acontece com isso? O porquê das pessoas gostarem de comprar comprar tokens ou moedas nos centavinhos? Porque elas têm a ilusão que esse ativo possa chegar num valor absurdo e ela possa ficar milionária. Então isso está contaminando um pouquinho as pessoas também. Por exemplo, por exemplo, um token que custa 20 centavos, né, de dólar, que hoje estaria em R$ 1, né? E esse cara, por exemplo, ele tem para investir aqui em cima, ele tem R$ 100, tá? Vamos botar aqui, ele tem R$ 100 para investir, dá $20 hoje em dia, então ele tem R$ 100. Ele vai falar assim, pô, vou investir nesse token que está 20 centavos, eu vou comprar 100 unidades dele. Mas se eu investir nesse teu montão de zerinho, ele vai conseguir 1 bilhão de tokens, tá? Na cabeça dele, esse token aqui pode chegar um dia a $1. E ele vai ter 1 bilhão de dólares, ele vai ficar bilionário, né? Nem milionário. E esse daqui, ele imagina, não, mesmo que esse daqui chegar a R$ 100, né? $20, esse daqui, valorizar para cá 10.000%, ele vai conseguir o quê? R$ 10.000. Então é uma coisa assim absurda de diferença, mas isso na cabeça dele, porque muitas vezes esse token aqui de R$ 1, ele chega a R$ 100, dá 10.000%, e esse que ele está pensando que ele vai ganhar aqui 1 bilhão, que ele acha que vai chegar a $1, que ele não faz essa conta que com esses zeros aqui não é simples, ele simplesmente às vezes não cortou um zero, ou às vezes até ganhou mais um zero e não valorizou. E acaba que os R$ 100 dele vira 80, R$ 90, não valorizou, ele deixou de ganhar o dinheiro. Às vezes pode comer um zero para frente, beleza, mas tipo, nem sempre é assim. Você tem que ver um token desse, o projeto, ver a quantidade, o supply, né, que ele tem. Isso tudo vai impactar. Muitas pessoas falam assim, vocês não se lembram quando aquele token era 000, valorizou 000. Tem uma coisa que diferencia muito, é o seguinte, há 5, 6, 7 anos atrás, até no máximo 4, 5 anos, tá? O que acontece? Um token, por exemplo, que lançava no mercado com 100 milhões de supply, de unidades, né? 100 milhões de unidades, ele às vezes saía com um montão de zerinho assim, tá? Mas isso era no passado, quando tinha uma quantidade menor de tokens no mercado, quando tinha uma quantidade de pessoas investindo muito menor nas criptomoedas. Então você lançava um token de 100 milhões, 50 milhões de unidades, até 1 bilhão de unidades, ele tinha um montão de zero, tá? Hoje em dia, isso já não acontece. Hoje, se você chegar e lançar um token com 100 milhões de unidades, ele já nasce custando R$ 1, R$ 2, 50 centavos de reais, tá? Isso daí pode ser
dependendo de quanto ali, dólar, mas tipo assim, ele não nasce com zerinhos mais, ele inverteu. Hoje ele já nasce caro. Por isso que geralmente hoje em dia você vê o seguinte, você vê um token, deixa eu até botar aqui, você vê um token assim, ele nasce hoje e faz isso. Antigamente ele nascia assim, ó, ele nascia assim, nascia, ficava e depois ele começava a subir e valorizava. Ele nascia nos centavinhos e valorizava, né? Hoje em dia você vê o token, ele faz isso, ó, ele nasce aqui assim e faz isso, ó, aí depois ele começa a fazer isso. Por quê? Porque ele ficou inverso, ele já nasce mais caro para poder se ajustar a um preço menor. O outro ele nascia num preço menor e subia. E às vezes o que acontece? Esse token aqui nasceu a R$ 1 e esse daqui a 1 centavo. Um exemplo, né? O mesmo token. Se ele nasceu a R$ 1 aqui, ele foi, desceu e depois ele está custando 10 centavos. Tá? E esse daqui que custava 1 centavo, ele sobe e vai custar 10 centavos. Ou seja, ele tem um preço médio. Só que hoje os tokens eles são lançados no mercado com um valor já alto. E por isso que essa tendência dele ser lançado, como a gente mostrou aqui, depois ele despencar. Tá? E antigamente era mais fácil, ele nascia baratinho, ficava e subia depois. Por isso que tinha aquela coisa de holdar. Porque era muito mais fácil holdar, há uns tempos atrás, porque ele nascia com valor muito barato e depois subia. Hoje em dia ele já nasce com valor caro e desce. Tá? Então a gente não pode ter aquela ilusão, que o Bitcoin ele não nasceu custando $1.000, né? Ele nasceu lá embaixo e foi subindo, tá? Por quê? Porque naquela época o mercado não era conhecido, não tinha tantos investidores, então ele nasceu lá embaixo, ele ia nascer caro e ninguém ia comprar, tá? Então fica o exemplo aqui, galera. A gente também não pode ter essa ganância de a gente só comprar porque tem muitos zeros. A gente tem que avaliar a quantidade de zeros que tem, o potencial daquele token, tá, ok? Ver o supply dele e aí sim, a gente pode ser assim, com o pé no chão, fazer uma conta, esse daqui ele pode cortar 1, 2, 3 zeros aqui, que ele não vai ficar com supply, ou capitalização de mercado grande, o supply permite isso, e você pode ver que você pode ganhar ali. Só que muitas pessoas já vê isso daqui, ele vê um negócio desse e acha que isso pode chegar a $1. E às vezes você vai fazer a conta lá, se esse token chegasse a $1, ele ia ter todo o dinheiro do mundo somado. E as pessoas às vezes não conseguem ver isso na prática ali, né? Ela bota uma ilusão na cabeça que aquilo vai chegar. Tipo assim, a Shiba ia chegar a $1. Vai chegar a $1. Você vê que não consegue chegar, tá? A Baby Doge vai cortar 3, 4, 5 zeros. E o capital de mercado ia ficar assim várias vezes maior do que o Bitcoin. Não precisa nem chegar a $1. Mas, para ela chegar a 1 centavo, ela ficaria uma coisa absurda. Mas as pessoas acham que vai chegar naquilo sem fazer nenhum tipo de conta. Tá? Não, porque se aquela moeda fez isso, essa pode fazer. Essa é a mentalidade de muitas pessoas. Se aquela fez, essa pode fazer. Aquela fez porque aquela lá tinha um supply diferente, aquela tinha uma capitalização de mercado diferente, aquela nasceu com um preço diferente e por isso que ela chegou àquele valor. Então, se você usar a matemática e pensar às vezes, você consegue ver que nem tudo é igual ao outro, né? Não é porque aquela fez que essa vai fazer, tá? Então, galera, esse foi um vídeo aqui explicativo um pouquinho de como eu trabalho nas corretoras e expliquei essa parte aqui de tokens, tá? Foi um pouco confuso que eu misturei, tá? Mas eu pretendo fazer novos vídeos para frente, tá? De algumas explicações um pouco mais claras aqui, né? Para quem está chegando no mercado aí aprender e mesmo quem já está no mercado, às vezes passar a olhar um pouquinho diferente, dar uma estudada um pouquinho diferente, tá? Para às vezes não errar aí, se estrepar apostar dinheiro demais num ativo que ele não vai ter retorno na frente, tá ok, galera? Abraços aí e até daqui a pouco.